De volta ao Gazini, excepcionalmente para falar de um quadrinho autoral independente, que é o Chiru e a Sereia, do Birata. Eu já tenho um Gazini que eu falo sobre os trabalhos do Birata, que é um quadrinista do Rio Grande do Sul e também aplica histórias em quadrinhos de forma didática. Eu também tenho um material que ele me enviou há algum tempo já, há alguns poucos anos, que é um material, eu chego a mostrar num dos meus vídeos também, que ele aplica história em quadrinhos também como didática, né? Como cursos de histórias em quadrinhos. Mas ele havia me enviado, e nesse outro vídeo anterior eu falo dos álbuns que ele me mandou, um deles até sobre o encontro do personagem Chiru e dinossauros, né? E esse aqui, excepcionalmente, o mais recente, que é Chiru e ele se encontra com a sereia. O Chiru é um personagem que ele criou, né? Tem toda uma explicação tanto dele como do cavalo dele, né? E o cavalo, inclusive, se chama Bagual, cavalo que significa potro arisco, recém-domado, meio selvagem. E é interessante esse álbum aqui porque ele brinca com a praia do Rio Grande. Rio Grande é a cidade no Rio Grande do Sul que deu origem ao nome do estado Rio Grande do Sul, e é na cidade de Rio Grande que eu visitei anos atrás, graças ao auxílio do Lao Tissot, que é o idealizador da primeira fanzinoteca física do Brasil, que fica na cidade de Rio Grande. E aí tem uma brincadeira aqui com a maior praia do mundo, que seria não bem quase um trocadilho, né? De melhor com maior praia do mundo, que é como eles conhecem essa praia do Rio Grande. Alguns apontamentos interessantes desse álbum, que é a abertura aqui, que ele explica novamente do personagem, que é o personagem mais bagual das histórias em quadrinhos, né? O Chiru Lautério também, que é na década de 70, que foi criado pelo Birata quando o autor tinha apenas 17 anos, né? Criou no ambiente rural, no interior da cidade de Tupanciretã, Rio Grande do Sul. Tem várias influências, né? Diz aqui a criação do personagem Chiru Lautério, cujo nome Chiru é palavra de origem tupi, que significa meu companheiro, e Lautério vem do personagem Tio Lautério, narrador em versos cantados das histórias do Antônio Chimango, poemeto campestre de Ramiro Barcelos. Então essa obra de quase 50 anos de teimosa existência resultou então nesse personagem bagual, que é uma expressão gaúcha que se refere originalmente ao cavalo, cujo significado é potro arisco, recém-domado, meio selvagem, e assim é o Chiru Lautério, um personagem à margem da civilização. Então temos aqui a abertura da história, tem dois textos que abrem a história, um é do Alisson Afonso, que foi editor de jornal Peixe Frito, Revista Ideia, revista em quadrinhos Plataforma HQ, e atualmente produz quadrinhos e ilustrações para jornais sindicais. Ele fala da arte do Birata nesse texto aqui, ele fala, é esse o autor que foi convidado para abrir o álbum, né? Fala sobre o personagem, sobre o Birata, o autor, né? Que ele acompanha a saga já desse gaúcho há algum tempo, enfim. Fala muito bem do trabalho do Birata, né? Depois vem o outro autor, que é Wagner Passos, que é cartunista, administrador e doutor em educação ambiental pela FURG, que é esse autor aqui, que também descreve aqui como ele conheceu o Birata e também como surgiu essa história em geral aqui que ele narra, né, sobre o conhecimento dele com o Birata. Por fim, tem a abertura da história em quadrinhos aqui, o lançamento agora em 2023, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Rio das Letras, né? E a história propriamente dita, ela tem 48 páginas. Eu li a história, é excelente. Ela não termina nesse volume. Ele até faz é interessante porque o álbum tem os regionalismos, né? A fala regional. E aí, para identificar e para explicar, aqui na lateral tem alguns pequenos textos, como rodapés laterais, né? Que explicam um pouco do que eles
estão conversando. Por exemplo, aqui, quando o Birata salva uma moça de aparente afogamento, que vem a ser a tal sereia, ele sai do mar com o cavalo e tem uma narrativa aqui, um balão de fala, e ele está um pouco injuriado por causa da água e tudo. Ele diz: bah, desta vez quase emalemo os arreio. Bah, desta vez quase emalemo os arreio. Deus o livre. Splash, splash, splash. Aí vem uma explicação. Emalar os arreios, preparar os arreios para a viagem, partir deste mundo, morrer. Então, é muito interessante porque você lê, você entende a história e tem momentos que você, para compreender as falas, as palavras, as frases, você tem que recorrer às explicações lateralizadas, né? E ele se encontra, eu não vou contar a história, mas Birata acaba salvando esta mulher, que aparentemente era para ser uma sereia, mas ela tem pernas aqui no decorrer da história. Eles dialogam muito. É muito interessante porque você vai ficando curioso. E você vai querendo, junto com o personagem Chiru, que é do Birata, você vai reconhecendo a praia, os locais, porque ele vai buscando em determinado momento. Bom, eu não vou contar aqui a história, mas ele vai procurando determinada coisa. Aparece a cidade, aparece até o local onde tem a gibiteca. Claro que aqui não, a fanzinoteca, aqui não tem a fanzinoteca, aqui é só a estação de trem, né, de ferro, que hoje em dia ela é um centro cultural onde tem uma das salas, é a fanzinoteca. Enfim, quando você chega ao final, a história continua. E aí você fica realmente curioso, fala, por que o Birata não terminou Aqui Tá o Birata? Ele terminou essa história e ele explica. Ele explica que ele vai narrando, vai desenvolvendo, e o próprio transcorrer da história e os personagens vão delineando o fluxo narrativo. Ele não tem muito controle sobre isso. E eu já ouvi amigos e já li sobre. Eu tive uma certa experiência com isso porque eu nunca produzi um álbum muito grande. Mas eu já entendo um pouco disso, já senti um pouco, percebi um pouco disso. O autor não tem muito controle do fluxo do personagem, do que vai sendo narrativo. O processo criativo vai tomando conta e ele vai desenvolvendo isso, e a revelia do que talvez ele tenha pensado no começo, a coisa vai tomando outros rumos. E de forma curiosa e criativa até mesmo para o autor. Então por isso ele não termina a HQ aqui, e nós vamos aguardar um segundo álbum continuado desse, que é muito curioso e instigante. Eu vou deixar no rodapé, entre aspas, desse vídeo, como vocês podem contactar o autor, né, o Birata, para ou links que hajam, né, que existam, para saber como obter esse álbum aqui. E agradeço o Birata pelo envio. Até o próximo fanzine. Gazine, esse aqui especialmente sobre quadrinhos independentes. Não é um fanzine, mas é totalmente independente. Esse volume aqui tem, na verdade, tem uma editora por detrás, que é a Rio das Letras, né? Mas assim, a escala de produção, apesar de ter ficha catalográfica e tudo, toda a estrutura desse álbum aqui lembra um pouco os independentes e até os fanzines, porque tem uma distribuição menor, talvez uma tiragem também não muito grande, mas eu não sei dizer qual a tiragem desse, né? Mas louvo que ele consiga ir distribuindo o Brasil afora, porque além de todo esse manancial mitológico da sereia abrasileirada, entre aspas, né, no Rio Grande do Sul, tem esse contexto regional e essa riqueza que o próprio Brasil tem de norte a sul, leste a oeste, com mitologias e com regionalismos que a gente vai conhecendo e reconhecendo. Parabéns ao Birata, e uma leitura muito agradável, muito proveitosa e muito curiosa e muito instigante. Até o próximo, então, Gazine.